Então, e para concluir aqui o escopo 2, existem também essas outras fontes, tá? E o que significa outras fontes? Vale lembrar que o escopo 2 está relacionado ao consumo de energia, né? E aqui a gente falou especificamente sobre eletricidade. Então, outras fontes, o que vale refletir sobre o que são outras fontes? São outras fontes geradoras de energia. Essa energia pode ser gerada, virar eletricidade depois? Pode. Mas você está, por exemplo, comprando um vapor. É comum, às vezes, uma empresa, uma indústria, ela precisar de vapor e ela não ter a caldeira geradora de vapor. Ela não ser a responsável por operar. Tá? E por que isso é importante? Por ela não ser responsável por operar. Porque se ela fosse a operadora da caldeira, o consumo de combustível da caldeira ia entrar aqui em fontes fixas. Mas é comum a empresa, algumas indústrias, terceirizarem essa geração de vapor. Então tem uma outra empresa que instala a caldeira, fica do lado dessa empresa principal, que gera vapor para a empresa principal. Então ela vende vapor. Ou seja, a empresa que está montando o inventário, ela não está comprando combustível da caldeira, ela está comprando vapor. Tá? E esse vapor comprado é um vapor, é uma energia, né? É uma fonte térmica. E isso deve ser contabilizado aqui. Então, é bem comum também, aqui no Brasil menos, né? Mas fora do Brasil ocorre de ter necessidade de comprar aquecimento, né? Que é no caso do vapor, né? Então, sei lá, tem prédios que consomem, é frio, né? E aí tem um aquecedor dentro do prédio lá, nos lugares que são frios. Aquela energia, às vezes, se eu não me engano, a conta de aquecimento de um prédio vem por energia também, né? Então, é importante saber que essa energia, ela, para ela ter sido gerada, ela gerou emissão de gás de efeito estufa. E aí, justamente aqui que a gente está calculando isso, tá? Até resfriamento, tá? Quando você está tendo um sistema de refrigeração e que você está, sei lá, refrigerando o ambiente, esse sistema de refrigeração, se você terceirizou, né? Esse sistema de refrigeração, ele, para refrigerar, ele consumiu energia. Então, é o consumo de energia para um sistema de refrigeração. Então, isso tudo tem a ver com energia. Tá? Eu vou manter no exemplo da caldeira, porque ele acaba sendo mais palpável. Tá? Então, como que a gente calcula? E aí é interessante entender aqui que é diferente da matriz elétrica, é entender a matriz energética, tá? Brasileira. A matriz energética, diferente da elétrica, né? Ela considera também energia de combustíveis, energia proveniente de outros lugares, né? Que não necessariamente viraram eletricidade. E eu trouxe aqui, isso aqui eu vou falar menos, né? Porque eu acho que não é o caso, mas é só para entender que a energia que você consumiu no vapor lá, da caldeira, nesse exemplo que estou dando, ela foi gerada por um combustível. Né? Então não teve transformação da energia, do combustível, para nenhuma questão de eletricidade, mas teve para a questão de vapor, e isso também deve ser contabilizado no escopo 2. Beleza? Eu estou sendo. Desculpa se eu estiver sendo redundante, mas estou tentando explicar a mesma coisa de várias maneiras para tentar ser um pouco mais didático. E é justamente esse caso que a gente precisa calcular. E aí, usando a referência que a gente já falou de fontes fixas, eu vou usar aqui o exemplo de fontes móveis, mas que é a ideia mesma, né? Se você, lembrando a diferença do conceito do que é fonte fixa e fontes móveis, a diferença é que fontes fixas queimam combustível no lugar fixo, fontes móveis queimam combustível no lugar não fixo, né? Ele anda. A lógica é a mesma, é uma queima de combustível, né? E aí, o cálculo para essa categoria é exatamente igual a essa queima de combustível. Eu tenho uma queima de combustível, essa queima de combustível gera os gases de efeito estufa, e esses gases de efeito estufa têm que ser transformados em CO2 equivalente, CO2 biogênico. Beleza? A lógica é a mesma. Só que só tem um asterisco. E que asterisco é esse? Que, como você está comprando a energia, você precisa considerar também a eficiência daquela máquina que gerou energia. Então, vou dar um exemplo. Você comprou 100 kW
de energia, 100 joules, sei lá, dependendo da unidade. 100 joules é um pouquinho, mas vamos botar quilowatts. Comprou 100 quilowatts. Mas, para a caldeira produzir aquele 100 kW que você comprou em vapor, ela teve que gastar 150. Ou seja, a eficiência dela é 66%, um terço, né? Dois terços. 2 terços foi de fato para energia e 1 terço foi para ela operar. Então, o consumo de combustível que você teve para gerar aqueles 100 kWh, na verdade, você tem que considerar o consumo de combustível para 150 kWh. Entendeu? É eficiência, tá? É eficiência da máquina. Eficiência, Júlio, tem a ver com eu estou gastando essa energia, mas quanto de fato foi para o meu destino final. Então, estou dando um exemplo aqui de uma caldeira, 66% é uma eficiência baixa, até o ideal é que seja 80%, uma eficiência um pouco maior. Mas eu tenho uma caldeira, para eu gerar aquele vapor, aquela energia que estava no combustível, quanto de energia que estava no combustível foi para o vapor? Vamos supor que seja, esse meu exemplo, 100 kWh. E se a eficiência da minha máquina é 66%, eu sei que eu precisei queimar de energia 150 kWh para gerar aquele 100. Então, o cálculo é esse. Então, como o dado que você tem para fazer o cálculo dessa energia, dessa opção de outras fontes aqui, é um dado de energia, quilowatt-hora, megawatt-hora, quilojoules, enfim, quilocal, unidade de energia. A unidade que você tem em energia, você precisa saber qual é o combustível que foi utilizado naquela geração, né? Como exemplo, né? E qual é a eficiência daquela máquina, tá? Estou trazendo um exemplo bem palpável, que é esse caso da caldeira. Mas a lógica aqui, eu não vou conseguir falar todos os casos possíveis, a lógica é essa. Da onde veio você comprou uma energia, da onde veio essa energia e como ela foi gerada, tá? E a partir disso, você consegue calcular a emissão de escopo 2 a partir do consumo de energia. Beleza? Então aqui, eu acredito que essa parte é bem legal, eu não tenho muito slide para apresentar e tal, estou sendo mais no discurso aqui. Espero que eu não tenha falado nada errado aqui, porque você já está meio que impregnado na cabeça, mas às vezes os conceitos podem mudar e tal. Mas a ideia é justamente essa. E por isso que, se você for buscar algumas metodologias de cálculo, elas vão te dar a questãozinha da eficiência também. Qual é a fonte de energia, quanto de energia. Você vai precisar informar quanto de energia você pegou, você vai precisar informar qual é a fonte de energia, qual é o combustível, e vai precisar passar a eficiência. Beleza? Que aí você vai saber de fato quanto que você emitiu para gerar aquela energia que você comprou.